Senhor, porque mais uma vez, na Tua graça, Tu nos concedes este santo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Mais uma vez nós queremos permitir que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou estes homens e mulheres do passado a serem heróis da fé, esse mesmo Espírito, Senhor, que inspirou os autores das Escrituras, que seja esse mesmo Espírito, Senhor, que venha agora iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração, não apenas à compreensão, mas também à aceitação da Tua palavra. Está, pois, entre nós, Senhor, tudo isto nós te pedimos e desde já pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao capítulo 6, que nós iniciámos precisamente há uma semana, e agora vamos fazer a segunda parte. Muito bem. Lembram-se que nós ficámos no momento em que João Hus tinha sido intimado a comparecer no concílio, num concílio que estava a realizar-se na cidade de Constança, no sul da Alemanha. E diz aqui que pela última vez foi levado diante do concílio. Era uma vasta e brilhante assembleia. O imperador, os príncipes do império, os delegados reais, os cardeais, bispos e padres e uma vasta multidão que acorrera para presenciar os acontecimentos do dia. De todas as partes da cristandade se reuniram testemunhas deste primeiro grande sacrifício na prolongada luta pela qual se deveria conseguir a liberdade de consciência. Foi exatamente aqui que nós ficámos. E agora passamos para a página seguinte, página 90, está ali. E agora diz, quando foi chamado para a decisão final, Hus declarou que se recusava a renunciar. E fixando o olhar penetrante no imperador, cuja palavra empenhada fora tão vergonhosamente violada, não se esqueçam que este imperador que estamos aqui a falar é o imperador Segismundo, tinha dado um salvo-conduto a João Hus. O que é que significava esse salvo-conduto? Pois bem, era um documento que permitia livre trânsito no país e ninguém lhe podia fazer mal. Pois bem, ele veio atrás na sua palavra. E então ele, João Hus, fixando o olhar penetrando no imperador, declarou: decidi-me por minha espontânea vontade a comparecer perante este concílio, sob a proteção pública e a fé do imperador aqui presente. O intenso rubor subiu ao rosto de Segismundo, quando todos os olhos se fixaram nele. E porquê que ele ficou desta forma? Porque ele compreendeu perfeitamente o que é que João Hus queria dizer. Porque ele não tinha cumprido a sua palavra, tinha vindo atrás. E sabem que no Salmo 15 é um salmo muito interessante porque os judeus antigamente consideravam que o Salmo 15 era um resumo de toda a Tora, de toda a lei, dos 5 primeiros livros da lei. E se me quiserem acompanhar, é um salmo muito pequenino. Há aí uma coisa que está escrita que sempre me impressionou grandemente. Salmo 15, creio que já aqui li convosco este salmo, Salmo 15. Reparem que o título deste salmo até diz o cidadão dos céus. E no versículo 1 começa por fazer duas perguntas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E agora vem a resposta. E a resposta vem na descrição do homem ou da mulher que hão de herdar, portanto, a salvação, ou seja, que hão de habitar um dia com o Senhor no seu santo monte. Primeira característica, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ou seja, aquela pessoa que é passível de ser repreendida, mas honra aos que temem ao Senhor. E agora repare o que diz a última parte do versículo 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Lindo salmo. Aqui está o retrato robô do cidadão dos céus. E uma das características deste cidadão robô é precisamente que quando ele diz uma palavra, mesmo que venha a reconhecer que, enfim, desculpem uma expressão, já meteu a pata na poça, ele não vem atrás. Ele deu a sua palavra, empenhou a sua palavra, a menos que tenha empenhado a sua palavra em algo que vai contra a vontade de Deus. Pois bem, aí ele tem toda a legitimidade para voltar atrás, pedindo desculpas, arrependendo-se pela sua loucura. Mas se aquilo com que ele empenhou a sua palavra é algo que não viola nenhum princípio da palavra de Deus, pois bem, essa pessoa não pode vir atrás. E este homem era imperador e ele veio atrás na sua palavra. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimónia de degradação. Em que é que consistia esta cerimónia de degradação? Pois bem, os bispos vestiram o preso com o hábito sacerdotal. Enquanto ele recebia as vestes de padre, disse:
Disse João Hus, Nosso Senhor Jesus Cristo estava por escárnio coberto com um manto branco, quando Herodes o mandou conduzir perante Pilatos. Ou seja, João Hus sentia que estava a ser tratado de forma semelhante àquela que o próprio Senhor Jesus Cristo foi tratado. Não igual, porque Jesus Cristo está acima de qualquer comparação, como é evidente. Sendo de novo exortado a retratar-se, replicou, voltando-se para o povo, com que cara, pois, contemplaria eu os céus? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o Evangelho puro? Não. Aprecio a sua salvação mais do que este pobre corpo, agora destinado à morte. Aqui está um homem absolutamente... Lá está, este homem não vem com a sua palavra atrás. Ele tinha pregado durante anos o Evangelho puro. Como é que ele agora poderia retratar-se? Como é que agora poderia vir atrás? E ele sente que não pode fazer isso de forma alguma. As vestes foram removidas uma a uma, de João Hus, pronunciando cada bispo uma maldição ao realizar a sua parte na cerimónia. Finalmente puseram-lhe na cabeça um capuz ou mitra de papel em forma de pirâmide, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demónios com a palavra arquiereis bem visível na frente. Repara, esta era a forma de tratar aqueles que eram servos de Deus. Com muito prazer, disse Hus, levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia pelo teu amor ao Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Fantástica declaração. Quando ficou assim investido, os bispos disseram, agora entregamos a tua alma ao diabo. E eu, disse João Hus, erguendo os olhos ao céu, entrego o meu espírito nas tuas mãos, ó Senhor Jesus, pois tu me remiste. Foi então entregue às autoridades seculares e levado para o lugar da execução. Reparem aqui na entrega às autoridades seculares, o mesmo que aconteceu com Jesus. Reparem que foram as autoridades religiosas que no tempo de Jesus moveram todo o processo contra Jesus. Mas sabem que as autoridades religiosas não tinham poder para executar uma sentença de morte. Tinham que recorrer ao poder civil. Aqui foi a mesma coisa. E é interessante, não é nada interessante, mas nada muda no tempo do fim. No tempo do fim, o que é que vai acontecer? Serão as autoridades religiosas igualmente que irão exercer pressão sobre o poder político para conseguir os seus intentos. Nada de novo debaixo do sol, como disse Salomão. Aqui erros, disse... desculpem, acho que houve aqui algo que... Ok, exatamente. Tinha passado sem querer, desculpem. Um imenso cortejo o acompanhou. Centenas de homens com armas, padres e bispos com os seus caros trajes e os habitantes de Constança, que era o local onde estava a decorrer o concílio, e ele foi executado. Quando estava atado ao poste e tudo pronto para que o fogo fosse aceso, o mártir uma vez mais foi exortado a salvar-se, renunciando aos seus erros. E agora reparem na resposta que ele vai dar. A que erros? Diz Hus, renunciarei eu. Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei foi feito com o fim de livrar almas do pecado e da perdição. Portanto, muito alegremente confirmarei com o meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Estava um homem que se mantinha no seu posto. Não renunciava àquilo que ele tinha pregado e que era a verdade do Evangelho. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, começou a cantar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou, até que a sua voz se calou para sempre. E este foi um dos primeiros grandes mártires, portanto, deste período da Reforma Protestante. Aqui, reparem, não se esqueçam, estamos aqui, portanto, isto foi no ano 1414, ou 1415, agora, acho 1415, exato, e, portanto, estamos no início do 15º século, do século XV. Portanto, ainda estamos a 102 anos, 1415, façam as contas, 1415 para 1517, estamos ainda a mais de um século do tempo em que Lutero iria aparecer. Ok? Mesmo os inimigos ficaram tocados com o seu procedimento heroico. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de Hus e de Jerónimo, que morreu pouco tempo depois, disse: ambos procederam com firmeza de ânimo quando se aproximou a sua última hora. Prepararam-se para o fogo como se fosse para uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Quando as chamas se levantaram, começaram a cantar hinos e a violência do fogo não conseguia fazer calar a sua voz. Irmãos, não sei, acho que foi aqui há umas reuniões atrás, creio que foi numa reunião do Fórum Aberto, que alguém perguntava, se não estou em erro, se estes mártires teriam dor enquanto estavam a ser executados. Eu posso estar enganado, atenção, eu vou dar a minha opinião pessoal, minha, não é nada revelado.
Mas reparem, quando nós lemos descrições como esta, reparem aqui em alguns pormenores interessantes. Diz aqui, não soltaram nenhum grito de dor. Mas, quando as chamas se levantaram, começaram a cantar hinos. E a violência do fogo não conseguia fazer calar a sua voz. Reparem, a dor de uma queimadura, não sei se alguém sofreu uma queimadura, é uma dor excruciante. Agora, imaginem o que é a dor da queimadura no corpo inteiro, da cabeça aos pés. É uma dor excruciante. Se a pessoa estivesse a sentir a dor, ela não tinha motivação nenhuma para cantar. Nem para soltar nenhum grito de dor. O que é que isto me leva a pensar? Que o Senhor, na sua misericórdia, Ele desliga aqui os fusíveis da nossa mente e o mártir não sente dor. Esta é a minha convicção. Posso estar enganado, atenção. Mas é a minha opinião, como eu disse. Não é nada que esteja revelado, é a minha opinião. Depois do corpo de Uz ter sido completamente consumido, as suas cinzas e a terra em que repousavam foram lançadas ao Reno e dessa forma levadas para o oceano. Os seus perseguidores pensavam, mas em vão, que tinham feito desaparecer as verdades que ele tinha pregado. Enganaram-se redondamente. Mal podiam imaginar que as cinzas, naquele dia levadas para o mar, deveriam ser como uma semente espalhada por todos os países da terra e que em terras ainda desconhecidas produziriam um abundante fruto em testemunho da verdade. Não sei se recordam quando nós falámos de John Wycliffe, que 40 anos após ele ter morrido, ele morreu por morte natural, John Wycliffe. 40 anos depois da sua morte foram lá desenterrar os ossos, lembram-se? E queimaram os ossos e atiraram as cinzas ao Reno. E aí Ellen White faz o mesmo comentário, que nesse ato de queimar os seus ossos, neste caso foi ossos e corpo e tudo, está um simbolismo daquilo que foi a vida destes homens. Ou seja, a sua mensagem transmitida foi uma mensagem que se espalhou cada vez mais. Como as cinzas foram atiradas num rio, esse rio foi levado para o mar e no mar foram espalhadas. É um simbolismo de como a vida destes homens, portanto, tiveram uma grande ação. Reparem, a voz que tinha falado no recinto do concílio em Constança tinha despertado ecos que seriam ouvidos através de todas as épocas. E reparem, estamos aqui 600 anos depois, ainda estamos a falar deste homem e da influência que ele teve na cristandade. O se já não existia, mas as verdades pelas quais tinha morrido jamais morreriam, como é evidente. O seu exemplo de fé e firmeza encorajaria multidões a permanecerem firmes pela verdade perante a tortura e a morte. A sua execução demonstrou perante o mundo inteiro a pérfida crueldade de Roma. Os inimigos da verdade, embora não soubessem, tinham estado a fortalecer a causa que em vão procuraram destruir. Reparem, amigos, eu gostaria de enfatizar aqui algo muito importante. Reparem, a sua execução, diz aqui, demonstrou perante o mundo inteiro a pérfida crueldade de Roma. Reparem, quando aqueles que são de Deus vivem no poder do Senhor todos os ataques, todas as maldades, todas as injúrias que lhes façam, de forma serena, calma, tranquila, exatamente como o nosso Senhor Jesus Cristo viveu quando o injuriaram, quando o flagelaram, quando fizeram 30 por uma linha. Reparem, quando nós permanecemos desta forma, sabem o que é que vem à superfície? Vem o mal daqueles que nos estão a fazer mal. Ou seja, aquelas pessoas que aparentemente aos olhos de algumas pessoas podiam parecer pessoas santas, boas, pois bem, ao fazerem o mal aos santos, a sua maldade, que estava lá muito bem escondida até aquele momento, vem à superfície. E outros ficam de olhos abertos e dizem, uau, mas como é que é possível pessoas religiosas estarem a fazer isso? Não. E pela morte de muitos mártires, muitas pessoas na sua consciência despertaram e reconheceram, afinal, quem é que estava do lado certo e de que lado é que estava a verdade. Reparem que esta forma de reagir é uma forma extremamente difícil. Aliás, não é difícil, é impossível em termos humanos. Ela só pode ser realizada quando a graça e o poder de Jesus Cristo habitam no nosso coração. Mas não se esqueçam, esta é a melhor forma de nós podermos reagir. Quando nos insinuam mentiras, quando fazem mal a nós, a forma de reagir deve ser a forma cristã, uma forma calma, tranquila. Porque reparem, se nós alinhamos no mesmo jogo, estamos a ser como aos outros, estamos a descer ao nível deles, e aí que diferença é que há entre eles e nós? Nenhuma. Mas nós temos que marcar a diferença. E marcar a diferença não para a nossa própria honra e glória, mas para a honra e glória de Deus, daquele que nos está a ajudar. E aqui ficou, neste e noutros mártires, ficou isso claramente exposto. Portanto, os inimigos é que ficaram expostos
na sua pérfida crueldade. Contudo, outra fogueira deveria acender-se em Constança. O sangue de mais uma testemunha deveria dar testemunho da verdade. Jerónimo, que é o tal Jerónimo de Praga, que nós temos estado a falar, ao despedir-se de Iussa à partida para o concílio, exortou a ter coragem e firmeza, declarando que se caísse em algum perigo, ele próprio iria em seu auxílio. Ele realmente cumpriu a promessa, mas ele era, talvez, ou estava a ser muito ingênuo, não sabia o perigo que o esperava. Sabendo da prisão do reformador, o fiel discípulo preparou-se imediatamente para cumprir a promessa. Sem salvo-conduto, também se o tivesse não lhe valia de nada, como não valeu no caso de João Husso. Sem salvo-conduto, com um único companheiro, partiu para Constança. Ao chegar ali, convenceu-se de que apenas se tinha exposto ao perigo. Cá está. Sem a possibilidade de fazer qualquer coisa para a libertação de Husso. Não tinha possibilidade. E a partir do momento em que ele se apresentou em Constança, olhem o que aconteceu a ele. Fugiu da cidade, mas foi preso na viagem para casa e levado acorrentado, guardado por um grupo de soldados. No seu primeiro aparecimento perante o concílio, o mesmo concílio que tinha condenado João Husso à morte, as tentativas de Jerónimo para responder às acusações apresentadas contra ele eram defrontadas com gritos: "Às chamas! Que vá para as chamas!" Foi lançado numa masmorra, acorrentado numa posição que lhe causava grande sofrimento e alimentado a pão e água. Depois de alguns meses, as crueldades da prisão causaram-lhe uma doença que pôs em perigo a sua vida. E os seus inimigos, com medo de que ele lhes pudesse escapar, trataram-no com menos severidade, embora tivesse permanecido na prisão durante 1 ano. E porquê é que eles aqui começaram a tratar com menos severidade? Porque eles não queriam que ele morresse, porque iria dar a mesma reação negativa que tinha dado a morte de João Husso. A morte de Husso não deu os resultados que os sectários de Roma esperavam. A violação do salvo-conduto, pelo tal imperador Segismundo, suscitaram uma tempestade de indignação. Estão a ver? Reparem, aquilo que eu acho fascinante na história do grande conflito, e quando eu falo do grande conflito não estou a falar só do livro, estou a falar do grande conflito em geral, o que eu acho fascinante é que muitas das coisas, ou quase todas as coisas que o diabo faz contra os filhos de Deus, Deus consegue reverter em favor da sua causa, em bem da sua causa. E reparem que aqui a morte deste homem reverteu para o bem da causa da verdade. Não reverteu a favor da causa dos seus inimigos, mas a favor da causa da verdade. Reparem, a violação do salvo-conduto suscitaram uma tempestade de indignação e, como meio mais seguro de agir, o concílio decidiu, em vez de queimar Jerónimo, obrigá-lo, se possível, a retratar-se. Ou seja, não queria queimar, porque senão iria suscitar ainda mais indignação do que aquela que já tinha suscitado com a morte de João Husso. Só que Jerónimo, vamos ver, ele primeiro teve uma fraqueza e depois mais tarde retratou-se da retratação que fez. Vamos ver. Foi levado perante a Assembleia e ofereceu-se-lhe a alternativa de renunciar ou morrer na fogueira. A morte, no início da sua prisão, teria sido um ato de misericórdia, à vista dos terríveis sofrimentos por que tinha passado. Ou seja, se ele tivesse morrido logo no início daquele ano que passou na prisão, teria sido melhor para ele. Porquê? Porque esse ano na prisão foi absolutamente horrível, horrendo para ele. Mas agora, enfraquecido pela doença, pelos rigores da prisão e pela tortura, da ansiedade e apreensão, separado dos amigos e desanimado pela morte de Husso, a coragem de Jerónimo cedeu. Cedeu sobretudo ele estava enfraquecido física e mentalmente. E concordou em submeter-se ao concílio. Iremos ver que mais tarde ele arrependeu-se profundamente disto. E reparem o que é que ele fez aqui. Comprometeu-se a aderir à fé católica, aceitando a ação do concílio ao condenar as doutrinas do Wycliffe e Husso, exceção feita, contudo, às santas verdades que eles tinham ensinado. Ou seja, ele aqui procurou, deixem-me usar esta expressão, dar uma no cravo, outra na ferradura. Ou seja, ele tentou dizer, bom, todas as santas verdades que Wycliffe e Husso pregaram, eu não abdico dessas verdades. Bom, mas praticamente aquilo que estes homens pregavam, e sobretudo Wycliffe, era só verdades. Portanto, ele aqui estava numa posição de comprometimento. Através deste expediente, Jerónimo tentou calar a voz da consciência e escapar à condenação. Mas na solidão do calabouço viu mais claramente o que tinha feito. Ou seja, lá na prisão novamente ele caiu em si e disse: "Uau, o que é que eu fiz?" Pensou na coragem e fidelidade de Husso e refletiu no contraste da sua própria negação da verdade. Pensou no divino mestre a quem se tinha comprometido a servir e que por amor dele suportara a morte de cruz. Antes da sua retratação tinha achado conforto em todos os sofrimentos, na certeza do favor de Deus. Mas agora o remorso e a dúvida torturavam a sua alma.
E amigos, isto é tudo o que acontece com aqueles que renunciam à verdade. Sabem que às vezes, com grande tristeza, eu olho para, eu diria, para o estado de saúde mental de algumas pessoas que abandonam a fé ou abandonam algumas das verdades bíblicas. Pois bem, essas pessoas nunca mais ficam bem na sua consciência. Podem dar a impressão de estar bem, mas no fundo da sua consciência, não estão bem. E foi o que aconteceu com este homem. Sempre que nós abdicamos de algo que nós sabemos ser a verdade, nós estamos, de certo modo, a trair o Mestre. Reparem, nós falamos da traição de Pedro. Porquê que foi uma traição? Porque ele sabia quem era Jesus e deu a entender que não o conhecia. Quando nós conhecemos uma verdade que tem o seu centro, o seu fundamento em Cristo e negamos essa verdade, isso é uma forma direta ou indireta de negarmos Cristo. E foi o que aconteceu com Jerónimo. E por isso o remorso e a dúvida. Bom, mas este homem era humilde. E por ser humilde, ele reconheceu o erro que tinha feito. Sabia que ainda teria de fazer outras retratações para poder estar em paz com Roma. Ou seja, os emissários de Roma não tinham ficado satisfeitos com o que ele tinha feito, apesar de ter sido já uma cedência, mas eles queriam mais. Então Jerónimo começou a pensar, já que eu tenho que ir novamente perante o concílio, pois bem, agora eu irei lá, mas agora eu irei dizer toda a verdade que vai no meu coração. O caminho em que estava a entrar apenas poderia terminar na completa apostasia, e isto ele teve plena consciência disso. A sua resolução estava tomada. Não negaria ao Senhor, cá está, é uma negação, não negaria ao Senhor para escapar de um breve período de sofrimento. Novamente foi levado perante o concílio. A sua submissão não satisfizera os juízes. A sua sede de sangue, aguçada pela morte de uso, clamava por novas vítimas. Apenas renunciando à verdade sem reservas, é que Jerónimo poderia preservar a vida. Tinha, porém, decidido confessar a sua fé e seguir nas chamas o seu irmão mártir. Este irmão mártir era, precisamente, Husse. Renegou a retratação anterior. E como moribundo, porque ele estava física e psicologicamente exausto, exigiu solenemente a oportunidade de fazer a sua defesa. Temendo o efeito das suas palavras, os bispos insistiram em que ele se limitasse a afirmar ou a negar a verdade das acusações apresentadas contra ele. Jerónimo protestou contra tal crueldade e injustiça. Qual foi este protesto de Jerónimo aqui? Ele protestou contra a crueldade e injustiça de não poder fazer a sua defesa. Sabem, qualquer pessoa que é levada a tribunal, mesmo que seja o maior réu, tem a possibilidade de apresentar a sua defesa. Pois bem, ele estava perante um concílio, um tribunal eclesiástico, e ele apela para poder apresentar a sua defesa. Mas reparem, temendo o efeito das suas palavras, os bispos insistiram em que ele se limitasse a afirmar ou a negar a verdade das acusações. Vamos ver que isto aconteceu precisamente mais tarde com Martinho Lutero. Muitos destes bispos e padres temiam o testemunho destes reformadores. E sabem porquê que temiam? Porque quando eles falavam em verdade e falavam com poder. E quando eles davam testemunho com esse poder, pois bem, as pessoas que os ouviam não ficavam indiferentes, sobretudo aquelas que eram sinceras. E mesmo as que não eram sinceras, elas tremiam no seu coração. Lembro-vos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo foi levado perante um concílio na cidade de Roma, perante o imperador Nero, o próprio Nero tremeu quando ouviu as palavras de Paulo. E Paulo estava, humanamente falando, absolutamente sozinho. Mas havia um que era o mais poderoso de todos, estava com ele, que era o próprio Senhor do Universo. E amigos, quando nós interiorizamos esta visão, e é bom que nós a interiorizemos, porque um dia, quem sabe, nós podemos estar nesta condição de mártires. Quem sabe? Porque a palavra de Deus diz que até ao tempo do fim, até à vinda de Cristo, até ao final do tempo da graça, vai haver mártires. Quem serão esses mártires? Não sabemos, e ainda bem que não sabemos. Mas se isto nos acontecer, pois bem que nós possamos ter na nossa memória o comportamento destes homens. Conservaram-me encerrado durante 340 dias numa prisão horrível, disse ele, no meio da imundícia, de mau cheiro repugnante e da maior carência de tudo. Trazem-me depois diante de vós e, dando ouvidos aos meus inimigos mortais, recusam-me a ouvir-me? Era o que Jerónimo estava a dizer. Se vocês são, na verdade, homens prudentes e a luz do mundo, como eles declaravam que eram, por serem os representantes eclesiásticos da maior religião, tenham cuidado em não pecarem contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um fraco mortal. A minha vida não tem senão pouca importância.
E quando vos exorta a não lavrarem uma sentença injusta, faço menos por mim do que por vós. O que é que ele queria dizer com isto? Eu não estou tão preocupado por mim, eu estou preocupado por vós, porque vós estáis a cometer uma injustiça e, como tal, vós tendes que dar contas diante do juiz de todo o universo. Vocês acham que estas palavras de Jerónimo mexeram na mente dos seus inimigos? Oh, se mexeram. Quando um homem de Deus fala estas palavras no poder do Espírito Santo, amigos, os nossos inimigos tremem. Tremem. O seu pedido finalmente foi atendido, ou seja, eles acabaram por ceder. Na presença dos juízes, Jerónimo ajoelhou-se e orou, para que o Espírito Divino dirigisse os seus pensamentos e as suas palavras, de modo a que não dissesse nada que fosse contrário à verdade ou indigno do seu mestre. Porque muitas vezes nós podemos dizer algo que é verdadeiro, mas fazê-lo de forma incorreta. E quando nós pregamos uma verdade, por muito importante ou bela que seja essa verdade, mas a apresentamos de forma incorreta, pois bem, nós podemos manchar a verdade. E aqui este homem estava preocupado não apenas em não dizer nada que fosse contrário à verdade, mas também não o fazer de forma indigna. Para ele, naquele dia, cumpriu-se a promessa de Deus aos primeiros discípulos: vão ter que comparecer diante de governadores e de reis por minha causa. E Jerónimo percebeu isso muito bem. Quando vos entregarem às autoridades, não se preocupem como onde falar, nem com o que hão de dizer. Nessa altura, Deus vos dará as palavras, pois não serão vocês a falar, mas sim o Espírito de Deus, vosso Pai, que falará por vosso intermédio. Esta foi uma promessa que Jesus fez e que certamente estava na mente de Jerónimo quando ele se preparou para falar diante daquele concílio. E devem ser estas mesmas palavras de Jesus que nos devem preparar para um dia, se for o caso, não sabemos, volto a dizer, mas se for o caso, que estas palavras de Jesus nos capacitem para darmos o testemunho da verdade e de forma correta a não desonrarmos o nosso Deus. As palavras de Jerónimo causaram espanto e admiração, e escutem bem, até mesmo aos seus inimigos. Estão a ver aqui o poder do testemunho deste homem? Era isso que os bispos receavam, por isso é que não lhe queriam dar a palavra. É que quando ele falou, isto criou um impacto. Durante o ano inteiro tinha estado emparedado numa masmorra, impossibilidade de ler ou mesmo de ver, no meio de um grande sofrimento físico e de ansiedade mental. Mas agora reparem, no entanto, os seus argumentos eram apresentados com tanta clareza e poder, cá está, poder do Espírito Santo, como se tivesse tido a oportunidade para um estudo tranquilo. Apontou aos ouvintes a longa série de homens santos que tinham sido condenados por juízes injustos. Em quase cada geração houve os que, enquanto procuravam enobrecer o povo do seu tempo, foram censurados e rejeitados, estava ele a dizer, mas que em tempos posteriores mostraram ser dignos de honra. Por exemplo, alguns profetas da Bíblia do seu tempo foram rejeitados. Lembremos do caso de Jeremias, entre outros. Elias. Jeremias, por exemplo, é conhecido como o profeta chorão porque ele fartou-se chorar. E chorava porque, coitado, tinha razões para isso. Ele era rejeitado por quase todos. No entanto, mais tarde, foi reconhecido como um grande profeta de Deus. Era isto que Jerónimo estava a dizer. O próprio Cristo foi condenado como malfeitor por um tribunal injusto. Quem é que não sabe isto? Na sua retratação, Jerónimo tinha concordado que a sentença que condenara Hus era justa. Mas agora declarou o seu arrependimento e deu testemunho da inocência e santidade do mártir Hus. Conheci-o desde a infância, disse ele, foi um ótimo homem, justo e santo. Como é que vocês acham que agora as pessoas lá do concílio reagiram a estas palavras de Jerónimo? Ficaram furiosos. Foi condenado apesar da sua inocência, continuou ele. Eu também estou pronto para morrer. Não recuarei diante dos tormentos que estão preparados para mim pelos meus inimigos e pelas falsas testemunhas, que um dia terão de prestar contas das suas mentiras diante do grande Deus, a quem ninguém pode enganar. Uau! Ai, amigos, isto quando é dito no poder do Espírito Santo e com simplicidade, mas direto ao ponto, vou-vos dizer, isto arrasa com os inimigos da verdade, arrasa lá por dentro. Eles podem não dar a entender isso, mas aquilo são como flechas do Espírito Santo ao coração desses homens. Reprovando-se a si mesmo pela sua negação da verdade, Jerónimo continuou: de todos os pecados que tenho cometido desde a minha juventude, nenhum pesa tão gravemente no meu espírito e me causa tão profundo remorso como aquele que cometi neste lugar fatídico, que era lá no concílio em Constança, quando aprovei a iníqua sentença pronunciada contra Wycliffe e contra o santo mártir João Hus, meu mestre e amigo. Porque ele chama meu mestre? Porque aprendeu muito de João Hus.
Sim, confesso de coração e declaro com horror que desgraçadamente fraquejei, quando por medo da morte condenei as suas doutrinas. Portanto, suplico ao Deus Todo-Poderoso que se digne perdoar os meus pecados e, em particular, este, o mais abominável de todos. E agora vocês podem imaginar como é que eles ficaram. Apontando para os juízes, disse com firmeza: vocês condenaram Wycliffe e João Hus, não por terem abalado a doutrina da Igreja, mas simplesmente porque estigmatizaram com a reprovação os escândalos do clero, a pompa, o orgulho e todos os vícios dos bispos e padres. Aquilo que eles afirmaram e que são irrefutáveis, eu também as entendo e declaro como eles. As suas palavras foram interrompidas. Olha aqui, os bispos trêmulos de cólera. Pudera. Trêmulos de cólera. Ou seja, eles tremiam, mas tremiam de cólera. Exclamaram: que necessidade há de mais provas? Vemos com os nossos próprios olhos o mais obstinado dos hereges. Eles é que eram hereges. Sem se abalar com os ânimos exaltados, esta é outra característica de quem está com Deus. Pode estar uma súcia de malfeitores à volta de um filho de Deus. Podem todos ranger os dentes, como rangeram contra Estevão. Não consegue roubar a paz que vai no coração daquele que teme a Deus e que está com ele. E por isso ele diz: sem se abalar com os ânimos exaltados, Jerónimo exclamou: ora, pensam que recém morrer, conservaram-me durante um ano inteiro numa horrível masmorra mais horrenda que a própria morte? Ou seja, o que é que ele estava a dizer? Eu não tenho medo nenhum da morte, ao menos na morte não sofro como sofri na prisão. Trataram mais cruelmente do que a um turco, judeu ou pagão. Os turcos não deviam ser muito bem vistos na altura. Não se esqueçam que nesta altura o Império Otomano estava em ascensão. Qual era o Império Otomano? Era precisamente os turcos, estavam em ascensão. Os judeus também nesta altura eram, aliás, é daí que vem a palavra judiaria. Sabe o que é uma judiaria? Vem de judeu. São estigmas, não é? Claro que nem todos os judeus são maus. Há pessoas más em todo lado e pessoas boas, mas aqui ele usa certamente aqui, portanto, estes termos que eram comuns na época. Trataram mais cruelmente do que a um turco, judeu ou pagão, e literalmente a minha carne apodreceu em vida sobre os meus ossos. Contudo, não me queixo, pois o lamento não fica bem ao homem de coração e espírito. Mas não posso não exprimir o meu espanto com tão grande barbaridade para com um cristão. E quem é que era responsável por esta barbaridade? Precisamente pessoas que se diziam cristãs, mais pessoas que eram dirigentes eclesiásticos de uma igreja chamada cristã. Uau! Estava completamente exposto que estas pessoas não eram cristãos. Eram filhos de Deus? Não, mas do diabo sim. De novo os ânimos se exaltaram e Jerónimo foi levado precipitadamente para a prisão. Havia, contudo, na Assembleia alguns em quem as suas palavras, cá está, estão a ver? Produziram o quê? Profunda impressão. Por isso é que os bispos não queriam que este homem testemunhasse. Porque quando ele testemunhou, as suas palavras produziram o quê? Profunda impressão em alguns na Assembleia e que desejavam salvar a sua vida. Foi visitado por dignitários da Igreja que insistiam em que submetesse ao concílio, porque eles não queriam condenar Jerónimo à morte, porque sabiam que se o fizessem, iriam receber a mesma oposição do povo que tinham recebido com a morte de Hus. Então estavam a tentar tudo por tudo para ver se ele cedia. Como ele não cedeu, finalmente foi lá parar, claro. Foram-lhe apresentadas as mais brilhantes perspectivas como recompensa de renunciar à sua oposição a Roma. Mas tal como o seu mestre, quando lhe ofereceram a glória do mundo, Jerónimo permaneceu firme. Ai, que grande homem. Amigos, eu volto a dizer, eu sinto-me fascinado com estes exemplos. Estes exemplos devem nos animar, fortalecer. Estamos a falar aqui de homens. Reparem, estes mártires são mártires verdadeiros. Não são aquela cambada de imbecis que são chamados de mártires do Estado Islâmico. Isso é gente imbecil, gente diabólica completamente. Isso não são mártires de coisa nenhuma. Estes sim. Porquê? Porque estes homens foram mortos, mas eram homens íntegros, eram homens retos, eram homens justos, eram homens que amavam a Deus de todo o seu coração. Estes sim eram verdadeiros mártires. Estes sim. Provem pelas Sagradas Escrituras que estou errado, disse ele, e renunciarei. O que Lutero vai fazer 100 anos depois. Se eu estiver errado, ok, mostre-me. Se eu estiver errado, eu vou renunciar. Isto mostra o quê? Humildade. Mas, por outro lado, firmeza, é não ceder. E olhem a resposta que eles lhe davam. As Sagradas Escrituras, exclamou um dos seus tentadores. Então tu deves ser julgado por elas? Quem as pode entender antes de a Igreja as ter interpretado? Esta, continua a dizer, é a posição oficial da Igreja Romana. A Igreja Romana considera que ela, o conjunto de autoridade eclesiástica, tem poder sobre a Bíblia. Isto é uma coisa terrível, mas é isto. É o facto.
E hoje não mudou nada. A Igreja Romana não mudou nada, desde este tempo até hoje. Nada de nada. São as tradições dos homens mais dignas de fé do que o Evangelho do nosso Salvador, replicou Jerónimo. Paulo não exortou aqueles a quem escreveu a escutar as tradições dos homens, mas disse, examinai as Escrituras. Isto foi, portanto, a resposta de Jerónimo. Herege, foi a resposta. Arrependo-me de ter gasto tanto tempo contigo. Vejo que és impulsionado pelo diabo. Olha, ele estava a dizer que o outro era do diabo quando ele é que era. Reparem, irmãos, é uma coisa... Reparem, nós temos que saber estar preparados para isto. Isto o quê? É que os nossos inimigos irão nos acusar das mesmas coisas de que eles são culpados. Ou seja, o que é que o inimigo faz? O inimigo inverte as coisas. Inverte o ónus da verdade. Reparem, começou logo no Éden. Deus disse, de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E veio o diabo e diz o quê? Exatamente o contrário, certamente não morrereis. O diabo é especialista em inverter as coisas. E, portanto, aqueles que acusam os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, as acusações que eles lançam contra os cristãos, caem sobre eles, aplicam sobre eles que nem uma luva. Mas eles dizem que é aos outros. Aliás, Satanás, as acusações que ele tem lançado, que começou a lançar sobre Deus no início da sua revolta no céu e que tem lançado ao longo dos séculos, nada mais é do que uma projeção das suas próprias características malignas. Sabem que na psicologia existe este mecanismo de defesa psicológico que é chamado a projeção. O indivíduo que está perturbado mentalmente normalmente projeta sobre outra pessoa aquilo que ela próprio é. É exatamente isto que Satanás faz. Ele lança sobre Deus acusações que se aplicam como uma luva a ele próprio. E, claro, ele faz isto com o povo de Deus também. Rapidamente foi proferida a sentença de morte contra ele. Foi levado ao mesmo local em que o tinha dado a vida, ao mesmo local. Fez esse trajeto com o rosto iluminado de alegria e paz a cantar. O seu olhar fixava-se em Cristo e a morte tinha perdido para ele o seu terror. Agora já não estava preocupado se morria ou não. Quando o carrasco estava para acender a fogueira, passou por trás dele, o mártir exclamou, venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Olhem para esta ousadia. Claro, o carrasco aqui se calhar devia estar cheio de vergonha, não é? E ele disse, venha para a frente, homem, está aí a fazer o quê atrás? Venha para a frente, que eu não tenho medo nenhum. Se tivesse medo, não estava aqui. Uau! As suas últimas palavras proferidas quando as chamas se levantavam à sua volta foram uma oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, exclamou, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua verdade. Uau! Amigos, isto emociona-me. Ler palavras destas. E vou-vos dizer uma coisa, eu já muitas vezes tenho pensado, volto a dizer, não sei aquilo que me espera, mas já me passou pela mente várias vezes se um dia terei também que passar por uma situação idêntica a estas. E vou-vos dizer, a minha oração tem sido sempre, Senhor, ajuda-me a permanecer firme e fiel a Ti, quaisquer que sejam as circunstâncias. Não tenho medo da morte, nem quero ter. Tenho medo, isso sim, de renunciar ao meu Senhor e a alguma das suas verdades. E por isso, quando eu vejo estes exemplos me animam, me encorajam. Porque se um dia eu tiver que ser chamado também a ser um mártir, eu quero pensar em todos estes santos homens do passado e quero ter a mesma coragem, a mesma ousadia, a mesma firmeza, a mesma determinação que eles tiveram. A sua voz calou-se, mas os lábios continuaram a mover-se em oração. Depois que o fogo efetuou a sua obra, as cinzas do mártir com a terra sobre a qual repousavam foram reunidas e como as de uso lançadas ao reno. Mais uma vez, o que é que isto simboliza? Simboliza, portanto, que o testemunho deste homem iria ser levado para todo o mundo. E foi o que aconteceu. Assim pereceram os fiéis portadores da luz de Deus. Mas a luz das verdades que proclamaram, a luz do seu exemplo heroico, não se extinguiria. Assim também os homens não tiveram poder para desviar o sol da sua órbita e impedir o raiar daquele dia que despontava sobre o mundo. Este raiar daquele dia, portanto, era a reforma protestante que aí vinha a caminho. Aqui estamos, eu chamo este período o período da pré-reforma. Okay? A execução de Hus acendeu uma chama de indignação e horror na Boémia.
Toda a nação compreendia que ele tinha caído vítima da perfídia dos padres e da traição do imperador. Reparem, quase toda a nação compreendeu isto. Ou seja, a morte destes homens, e particularmente João Husse, foi contrária aos próprios que fizeram isto. Cá está, mais uma vez, o diabo troca as coisas, mas Deus volta a trocar novamente. Foi declarado que ele tinha sido um fiel ensinador da verdade e o concílio que decretou a sua morte foi acusado do crime de assassínio. Uau! As suas doutrinas atraíam agora maior atenção do que nunca. Imaginem, depois da morte ainda falava mais do que quando vivo. Pelos éditos papais, os escritos do Wycliffe tinham sido condenados às chamas. Aqueles, porém, que tinham escapado da destruição ou partes deles que o povo conseguia adquirir, partes deles de quê? Dos escritos do Wycliffe, foram agora tirados dos esconderijos e estudados em ligação com a Bíblia, e assim muitos foram levados a aceitar a fé reformada. Reparem, pessoas que provavelmente tinham estado indecisos em não aceitar a fé reformada, depois de verem aquilo que a Igreja Oficial tinha feito a estes homens santos, disseram, não. Agora vamos colocar-nos decididamente do lado da verdade. Os assassinos de Husse não permaneceram silenciosos a assistir ao triunfo que a causa do reformador alcançava. O Papa, reparem, o diabo nunca desiste. Isto é uma guerra contínua entre o bem e o mal. O Papa e o Imperador uniram-se para extinguir o movimento e os exércitos de Segismundo foram lançados contra a Boémia. Não se esqueçam, já vos disse, a Boémia corresponde atualmente à parte da República Checa. A outra parte é a Morávia. A Boémia e a Morávia juntas, já vos mostrei aqui o mapa, é que fazem a atual República Checa. Surgiu, porém, um libertador, Žižka, que pouco depois do início da guerra ficou completamente cego, mas que continuava a ser um dos mais hábeis generais do seu tempo, foi o chefe dos boémios. Confiando no auxílio de Deus e na justiça da sua causa, olhem que isto é muito importante, amigos, quando nós estamos a lutar numa causa e temos a plena consciência de que a nossa causa é uma causa justa, não deveremos nunca abdicar dela. E não devemos abdicar de uma causa justa, porque quando nós lutamos por uma causa justa, o Deus da justiça está do nosso lado. E quando Deus é por nós, quem será contra nós? Conforme o apóstolo Paulo disse. Confiando no auxílio de Deus e na justiça da sua causa, aquele povo resistiu aos mais poderosos exércitos que contra eles poderiam vir. Reiteradas vezes o imperador, organizando novos exércitos, invadiu a Boémia, apenas para ser o quê? Vergonhosamente repelido. Os hussitas ergueram-se acima do temor da morte e nada poderia resistir-lhes. Poucos anos depois do início da guerra, o bravo Žižka morreu, mas o seu lugar foi preenchido por Procópio. Tem uns nomes. Que era um general igualmente corajoso e hábil e, em alguns aspectos, um dirigente muito astuto. E repare o que é que aconteceu. Os inimigos dos boémios, sabendo que tinha morrido o guerreiro cego, pensaram que era a oportunidade favorável para recuperar tudo o que tinham perdido. O Papa proclama então uma cruzada contra os hussitas, ou seja, os seguidores de Husse. E novamente um imenso exército se precipitou sobre a Boémia, mas apenas para sofrer o quê? Uma terrível derrota. Quem é que vocês acham que estava do lado dos hussitas? Do lado dos boémios? Será que eles, na sua força, muito menores em número, tinham capacidade para resistir a um exército deste? Obviamente que não. Claramente, Deus, a quem eles serviam, estava do lado deles. Segue-se outra cruzada. Em todos os países da Europa fiéis ao Papa, porque já havia alguns, como a Inglaterra, que já não eram fiéis ao Papa. Foram reunidos homens, dinheiro e munições de guerra. Congregavam-se multidões sob o estandarte papal, seguras de que em breve se poria fim aos hereges hussitas. Confiando na vitória, o numeroso exército entrou na Boémia. O povo uniu-se para o repelir. Os dois exércitos aproximaram-se um do outro, até que havia apenas um rio entre eles. Os cruzados constituíam uma força muito superior, mas em vez de se arremessarem através da torrente e travarem batalha com os hussitas a quem de longe tinham vindo combater, ficaram a olhar em silêncio para aqueles guerreiros, como se ficassem quase hipnotizados. Então, subitamente, um misterioso terror caiu sobre os soldados. De onde é que vocês acham que veio este terror? Sem desferir um golpe, aquela poderosa força debandou e espalhou-se como se fosse dispersa por um poder invisível. Faz-vos lembrar algum relato da Bíblia? Como? Exatamente. Mas lembram-se de uma batalha específica relatada na Bíblia em que um exército imenso de assírios, 185 mil, foi desbaratada? E Gideão, com 300 homens, também venceu os midianitas. Reparem, batalhas onde os exércitos estavam em desvantagem enorme.
para o lado do povo de Deus, mas quem está do lado de Deus tem todos os exércitos do céu do lado deles. Muitos foram mortos pelo exército hussita, que perseguiu os fugitivos, ou seja, quando eles começaram a debandar, eles foram atrás e infligiram a morte em alguns. E um imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos, de maneira que a guerra, em vez de empobrecer os boêmios, enriqueceu-os. Acho isto interessantíssimo. Ou seja, faz-me lembrar aquele texto do Salmo 2, vocês conhecem, deixem-me ler este texto também, em que nos é dito que há pessoas, sempre houve e continua a haver pessoas que são contra Deus e contra o seu povo, e reparem qual é a reação de Deus. Salmo 2. Diz assim, a partir do versículo 1, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Estas palavras aplicam-se ipsis verbis a este caso aqui que estamos a estudar. Agora reparem o que diz o versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Claro que este rir aqui não é um rir literal, eu considero. Isto é a linguagem muito humana. Mas para dizer o quê? Para dizer que o Senhor, quando vê que as pessoas se atiram contra ele e contra o seu povo, o Senhor é como se, mas quem são vocês que querem lutar comigo? Mas pensam que estão-se a meter com quem? Isto é incrível, como é que mais pessoas conseguem lutar contra Deus. Poucos anos mais tarde, sob as ordens de um novo Papa, promoveu-se ainda outra cruzada. Como antes, homens e meios foram trazidos de todos os países da Europa fiéis ao Papa. Foram grandes os estímulos apresentados aos que deveriam empenhar-se nesta perigosa empresa. E quais eram estes estímulos? Todos os pecados eram perdoados. Assegurava-se a cada cruzado o perdão completo dos mais horríveis crimes. Nem precisavam de confessar, isto era automático. Iam para a cruzada, estava tudo perdoado. A todos os que morressem na guerra era prometida uma preciosa recompensa no céu. Olhem aqui, leiam outra vez esta frase com atenção. A todos os que morressem na guerra era prometida uma preciosa recompensa no céu. Isto faz lembrar alguma coisa atualmente? Aqueles bandidos do Estado Islâmico também lhes dão grandes recompensas. E incutem-lhes na mente que eles vão ganhar grandes recompensas. E uma dessas recompensas, já ouvi dizer, é que no céu, no paraíso, estão 70 virgens à espera deles. Coitadinhos. Tão desgraçados. Ah, Senhor. E diz assim, e os que sobrevivessem colheriam honras e riquezas no campo de batalha. De novo se reuniu um vasto exército que, atravessando a fronteira, entrou na Boémia. Agora reparem o que é que os hussitas fizeram. As forças hussitas recuaram diante deles, arrastando assim os invasores cada vez mais para o interior do país e levando-os a pensar que tinham a vitória assegurada. Finalmente, o exército de Procópio parou e, voltando-se para o inimigo, avançou para lutar contra ele. Os cruzados. Os cruzados eram aqueles que iam pelo lado papal. Descobrindo então o seu erro, ficaram no acampamento esperando o assalto. Quando se ouviu o ruído do exército se aproximava, mesmo antes dos hussitas estarem à vista, de novo o pânico se apoderou dos cruzados. Mais uma vez. Deus agiu como foi nos casos bíblicos que há bocadinho apresentei. Príncipes, generais e soldados, libertando-se das armaduras, fugiram em todas as direções. Em vão o núncio papal, que era o dirigente da invasão, se esforçou para reunir as suas forças possuídas pelo terror e já desorganizadas. Quem é que infundiu o terror nestas pessoas? Mais uma vez, Deus estava a defender o seu povo. Com Deus não se brinca. Apesar dos seus enormes esforços, ele próprio foi levado na onda dos fugitivos. A derrota foi completa. Ele, o núncio papal, a derrota foi completa e novamente um imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Só estavam a ganhar com a guerra. Assim, pela segunda vez, um vasto exército, enviado pelas mais poderosas nações da Europa, uma hoste de homens fortes e aguerridos, treinados e equipados para a batalha, fugiu sem desferir um golpe. Diante dos defensores de uma nação pequena e até ali fraca, havia nisto uma quê? Uma manifestação do poder divino. Sem dúvida alguma. Volto a mencionar os casos na Bíblia. Reparem, quando Balaão, por exemplo, quis amaldiçoar o povo de Deus, conseguiu ele fazer isso. E depois o rei Balaque, que lhe tinha pago para ele amaldiçoar, disse, então o que é isso? Eu paguei, tu não amaldiçoas. Ele disse, eu não consigo. Fez o contrário, exatamente, abençoou. Os invasores foram dominados por um pavor que é sobrenatural. Aquele que derrotou os exércitos do faraó no Mar Vermelho,
que pôs em fuga os exércitos de Midian diante de Gideão e dos seus 300, os que estávamos a falar há pouco, que numa noite derrubou as forças do orgulhoso assírio, os tais 185 mil. De novo tinha estendido a mão para enfraquecer o quê? O poder do opressor. Este é o Deus que está do nosso lado. Reparem, quando Jesus estava no Getsemane, ele não disse a Pedro, olha, se eu quisesse eu poderia pedir ao Pai, ele enviava quantas legiões de anjos? 12 legiões de anjos. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste porque Deus o rejeitou. E quando Deus rejeita alguém, Deus confunde essas pessoas. Foi o que tinha feito com estes exércitos. Os líderes papais, perdendo a esperança de vencer pela força, recorreram finalmente à diplomacia. E reparem, aqui esta forma de fazer guerra de Roma é a mais eficaz de todas. Reparem, quando no início do século IV, Constantino promulgou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, pois bem, aquilo que não tinha sido possível durante anos de perseguição física, literal, conseguiu-se depois em tempo de paz. E agora aqui vai acontecer que muitos dos hussitas, que tinham sido firmes, tinham sido resistentes, agora vão sucumbir. Não todos, vamos ver, um remanescente permaneceu, como sempre. O que é que deu a diplomacia? Adotou-se um compromisso mútuo, que se bem que pretendesse conceder liberdade de consciência aos boémios, realmente traindo-os, entregava-os ao poder de Roma. E reparem como é que aqui Roma trabalhou na diplomacia com os boémios. Escutem bem, isto é muito importante ver isto. Os boémios tinham especificado 4 pontos como condições de paz com Roma. Tudo bem, eles tinham posto, ok, vamos fazer... Reparem, Roma é que propôs a paz com os boémios, porque já tinham visto que tinham sido derrotados completamente. E agora os boémios, perante esta proposta que Roma faz, diz, ok, temos 4 condições. E os dirigentes papais pegaram naquelas 4 condições, começaram a analisar aquilo com atenção e tal. Ok, muito bem, nós vamos aceitar as 4 condições. Mas havia uma condição que estava lá bem escondida. Qual era? Vamos ver. Vamos primeiro ver quais eram os 4 pontos, as 4 condições de paz com Roma que os boémios puseram em cima da mesa. Primeiro, pregação livre da Bíblia. Bom, excelente condição. Mais, o direito de toda a Igreja, tanto ao pão como ao vinho na comunhão. Coisa que na Igreja Católica o vinho é só para o padre. E é vinho corrompido, ainda por cima. E o uso da língua materna no culto divino. A exclusão do clero de todos os ofícios e autoridades seculares. E, nos casos de crime, a jurisdição das cortes civis, tanto para o clero como para os leigos. Estas eram as 4 condições que os boémios colocaram em cima da mesa. Agora reparem como é que Roma reagiu. As autoridades papais finalmente concordaram que os 4 artigos dos hussitas deveriam ser aceitos. Mas, este mas aqui, escutem bem agora, mas que o direito de os explicar, isto é, de determinar o seu exato significado, deveria pertencer ao concílio ou, por outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Estão a ver esta ratoeira? Nós aceitamos as vossas condições, mas quem determina como analisar essas condições somos nós. Está bem. Olha o que eles vão fazer. Nesta base fez-se um tratado e Roma ganhou. Pela dissimulação e fraude, o que não tinha conseguido com a guerra. Pois, dando a sua própria interpretação aos artigos hussitas, tal como a Escritura Sagrada, ela poderia perverter o seu sentido de modo a corresponder aos seus propósitos. Ok, nós aceitamos as vossas condições, mas nós é que definimos como é que essas condições se aplicam. Roma é uma serpente manhosa. Muitas vezes eles conseguem pela astúcia, pela dissimulação, pela fraude, o que não conseguem de outra forma. Uma classe numerosa na Boémia, vendo que isto traía a sua liberdade, não se conformou com o tratado. Reparem, ainda foi uma classe numerosa, muitos não sucumbiram. Surgiram dissensões e divisões, que levaram à contenda e derramamento de sangue entre eles mesmos. Ou seja, o que é que Roma conseguiu aqui, de perverso? Conseguiu pôr o próprio povo boémio uns contra os outros. E reparem, quando um povo está dividido entre si, bom, isso é meio caminho para a desgraça. E foi o que Roma conseguiu. Nesta luta, o nobre Procópio sucumbiu e pereceu a liberdade da Boémia. O que é que se seguiu? Segismundo, traidor de Úcio e Jerónimo, tornou-se agora rei da Boémia. E, sem consideração para com o seu juramento de apoiar os direitos dos boémios, prosseguiu com o estabelecimento do papado. Entretanto, pouco tinha ganho com a sua subserviência a Roma.
Durante 20 anos, a sua vida tinha estado repleta de trabalhos e perigos. Os seus exércitos tinham sido arruinados e esgotados os seus tesouros por uma longa e infrutífera luta. E agora, depois de reinar um ano, morreu, deixando o seu reino à beira da guerra civil e legando à posteridade um nome estigmatizado com a infâmia. Ou seja, ele tornou-se lá o rei da Boémia, mas só durou um ano. Deus não permitiu que ele durasse muito tempo. E morreu com o seu nome estigmatizado. Seguiram-se tumultos, estamos mesmo a acabar. Seguiram-se tumultos, contendas e carnificina. Exércitos estrangeiros voltaram a invadir a Boémia e dissensões internas. Isto não eram tanto os exércitos estrangeiros que eram o perigo maior. O perigo maior era aqui, eram as dissensões internas. Continuaram a perturbar a nação. E aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sangrenta. E reparem que estes que permaneceram fiéis ao Evangelho era uma classe numerosa, como vimos há pouco. Tal como os seus irmãos do passado, ao fazerem um acordo com Roma, absorveram os seus erros, os que permaneciam na antiga fé uniram-se numa igreja distinta, adotando o nome de Irmãos Unidos. Ou seja, aqui o povo boémio foi sujeito a uma separação. Aqueles que queriam estar ligados ao acordo com Roma e os outros que perceberam que o acordo com Roma, pois bem, era contra eles. Este ato trouxe sobre eles as maldições de todas as classes. Contudo, a sua firmeza era inabalável. Obrigados a procurar refúgio nos bosques e nas cavernas, congregavam-se ainda para ler a palavra de Deus e unir-se no seu culto. Os tais, as igrejas dos irmãos. Vem aqui, os Irmãos Unidos, aliás. Através de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que aqui e ali havia os que isoladamente confessavam a verdade, alguns numa cidade, outros noutra, objeto de perseguição como eles próprios, e que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja apoiada no fundamento das Escrituras e protestando contra as corrupções idolátricas de Roma. Quem era esta antiga igreja? A igreja dos Valdenses, que já aqui falámos. Ou seja, só nesta altura é que estes Irmãos Unidos se aperceberam, afinal há outros. Há uma igreja nos Alpes, que já é antiga, e que se mantém apoiada no fundamento das Escrituras e protesta, como nós, contra as corrupções de Roma. Esta informação foi recebida com grande alegria e assim iniciou-se correspondência com os cristãos valdenses. E assim, ao tomarem conhecimento uns dos outros, ao se comunicarem uns com os outros, o que é que isto serviu? Para se fortalecerem uns aos outros. Deus estava, digamos, a proteger o seu povo. Firmes no Evangelho, os boémios esperaram, através da noite da sua perseguição, continuando a olhar para o horizonte na hora mais tenebrosa, tal como os homens que esperam o raiar da manhã. A sua sorte fora lançada em dias maus, mas lembravam-se das palavras proferidas primeiro por Husse e repetidas por Jerónimo, de que um século deveria passar antes que raiasse o dia. Eu pergunto-vos, como é que vocês acham que estes dois homens, Husse e Jerónimo, conseguiram prever que haveria de passar um século até que raiasse o dia? Só pode ter sido por inspiração divina. Ou seja, Deus revelou a estes homens que cerca de 100 anos depois haveria de surgir uma grande luz. E essa grande luz foi então a grande reforma protestante. Por isso é que eu chamo este período a pré-reforma. Estas palavras foram para os taboritas, era outro nome dado aos hussitas, o que as palavras de José tinham sido para as tribos na casa da servidão. Eu vou morrer em breve, mas Deus cuidará certamente de vocês e fará com que possam sair desta terra. Isto foi uma esperança que os hussitas tiveram. O período final do século XV testemunhou o aumento vagaroso, mas seguro das igrejas dos irmãos. Século XV. Portanto, finais dos anos 1400. Se bem que, longe de não serem incomodados, gozavam de relativo descanso. No princípio do século XVI, agora já estamos a entrar no período que vai conduzir a Lutero, no princípio do século XVI, as suas igrejas eram em número de 200 na Boémia e na Morávia, as duas tais regiões que correspondem hoje à República Checa. Assim, muitos foram os que, escapando da fúria destruidora do fogo e da espada, tiveram o privilégio de ver o quê? O raiar daquele dia que os predissera. E que raiar daquele dia foi este que os predissera? Pois bem, o advento da Reforma, com Martinho Lutero, que é aquele reformador que nós iremos estudar de hoje a uma semana. E hoje ficamos por aqui. Vamos orar? Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos muito, muito gratos, porque através desta revelação daquilo que ocorreu na história do Teu povo, nós podemos sentir a nossa fé encorajada, Senhor. Nós
queremos, Senhor, olhar para o exemplo nobre, para o exemplo magnífico que estes santos homens de Deus deixaram. Apesar de serem levados à morte pelos seus inimigos e de terem sido mártires, morreram com uma fé firme em Ti. Ó Senhor, que exemplo magnífico! E que nós possamos, Senhor, guardar na nossa memória estes exemplos magníficos. Mais do que isso, possamos também compreender que neste grande conflito, pois bem, se bem que o inimigo tenha muita força e nunca desista de lutar contra Ti e contra o Teu povo, Tu também és um Deus que nunca desiste da luta e Tu dás sempre vitórias muito importantes ao Teu povo quando este está totalmente do Teu lado. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que estamos do lado daquele que nunca perdeu nenhuma batalha contra o inimigo. Nós estamos do lado vencedor. Ajuda-nos, Senhor, a ter a plena certeza disso, para que nas nossas lutas do nosso dia-a-dia, e naquelas que seguramente virão no futuro, nós possamos estar firmes e fiéis a Ti em todas as coisas. Leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso, e a continuação de uma boa semana. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.